boa noite, estamos começando mais uma aula pela FATEC de liderança cristã. Sou o professor João Brás e nessa noite eu quero falar com vocês sobre generosidade e sinceridade. Você acha que o líder cristão tem que ser alguém generoso? Você acha que o líder cristão também tem que ser alguém sincero? As suas palavras devem ser verdadeiras? O líder cristão deve fazer e praticar a bondade sem esperar nada em troca? É o que nós iremos ver nessa noite com essa aula. Você pode estar acompanhando na sua apostila, são 2 tópicos aí que nós vamos ver da tua apostila, sobre generosidade então e sinceridade. Vamos adiante? E eu queria começar lendo para vocês o texto bíblico de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Se você estiver com a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, o capítulo 6, nós iremos ler do verso 1 ao verso 14. Acompanhe a leitura. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem já sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Uau, que verso, que textos maravilhosos. Aqui nós conseguimos perceber a bondade de Jesus para aquele povo faminto. Veja, em outra situação, ou numa situação diferente, talvez uma das saídas, e veja, não seria uma saída errada, tendo tantas pessoas para alimentar e não tendo condição, Jesus poderia ter escolhido mandar aquelas pessoas de volta aos seus lares. Mas veja, Jesus sendo Deus, sendo o Criador, sendo um Deus de bondade, ele então decide alimentar a todas aquelas pessoas que viajaram, aquelas pessoas que estavam ali para o ouvir. E se você observar, Jesus atendia, Jesus era generoso em promover, em prover as necessidades das pessoas. Por exemplo, a pessoa que era cega, Jesus deu a visão. De acordo com João capítulo 9, você vê Jesus dando visão ao cego. De acordo com João capítulo 2, você vê Jesus também dando ali vinho, o vinho não fermentado, aos convidados de um casamento. Jesus, em muitos dos seus atos, em muitas das suas atitudes, ele era generoso. E podemos dizer até que em tudo que fazia, Jesus agia com generosidade. A bondade era algo que vinha direto do seu coração para todas as pessoas. E a pergunta agora que eu tenho a fazer a você, líder cristão: você tem sido um líder generoso? Você faz o bem às outras pessoas sem esperar alguma coisa em troca? Você consegue promover a bondade? Você consegue promover a felicidade através dos seus atos para outras pessoas? Você está atendendo e atingindo a necessidade das pessoas que estão ao teu redor? O líder generoso procura agir com generosidade. Procura então fazer a bondade às pessoas que estão ao seu redor. Vamos adiante? Então, veja, aqui vem uma frase então para a gente pensar.
O verdadeiro líder dá com generosidade. Ele compartilha com generosidade. Você, às vezes, como líder, tem pensado em dar mais do que reter as coisas? Aquilo que Deus lhe deu, por exemplo, as bênçãos de Deus, você tem compartilhado com outras pessoas? O Evangelho eterno, você tem dado a outras pessoas para que outras pessoas também conheçam e saibam das boas novas? Aquilo que Deus tem lhe dado em abundância, você tem repartido com outras pessoas também? O verdadeiro líder cristão dá com generosidade. Vamos adiante? No mundo existem vários executivos generosos. E eu queria dizer para vocês que líderes generosos não se contentam em ajudar apenas um ou outro, somente uma ou outra pessoa. Eles tentam beneficiar o maior número de pessoas, eles animam, eles incentivam as pessoas. Eles querem que os outros também tenham sucesso. Vou dar um exemplo de um executivo que age com generosidade em certo ponto com seus funcionários. Você já ouviu falar de Bill Gates? Sim, Bill Gates é dono da Microsoft. E a política de trabalho na Microsoft é a seguinte: desde que você faça o seu serviço, você pode trabalhar no horário que você quiser. Muito bem, Bill Gates pensou nisso porque ele entende que o funcionário rende melhor trabalhando da maneira que ele quer trabalhar. Então, se você é funcionário da Microsoft e prefere trabalhar no período da tarde, tudo bem, desde que você cumpra o seu trabalho, cumpra o teu período de trabalho, na empresa do Bill Gates você pode trabalhar no período da tarde. Eu prefiro trabalhar nas madrugadas. Tudo bem, lá na Microsoft você pode trabalhar na madrugada. Então veja, existem executivos que eles procuram ser generosos com seus funcionários, porque eles entendem o seguinte: quando os seus funcionários estão trabalhando num ambiente que traz a eles felicidade, eles vão render mais, eles vão produzir mais, eles vão fazer com que a empresa funcione de uma maneira melhor. Assim também deve pensar o líder cristão. Ele deve ser generoso com os seus liderados. Imagine você um líder que não é generoso com as pessoas com quem você lidera. Você é uma pessoa que só cobra, só impõe, só exige, só trata a todos com rancor, com maldade. Como vai ser o pensamento dos seus liderados? Agora, em outro ponto, você é um líder generoso. Você trata aos seus liderados com generosidade. Você anima, você incentiva, você dá oportunidades, você forma discípulos. Aquele trabalho que você está fazendo, você compartilha para que outras pessoas façam também. Você vai perceber naturalmente que a sua empresa, a sua igreja, ou aquele grupo de pessoas, a comunidade que você lidera, vai ter mais sucesso e vai funcionar melhor. Os líderes generosos, eles obtêm com seus liderados mais sucesso. Vamos adiante? Ao contrário do que muitos pensam, não é pisando nos outros que os bons líderes atingem o topo. Bons líderes conseguem estar em evidência quando tratam os liderados com bondade, queridos. Entenda que o pior caminho, melhor dizendo, o pior caminho para você chegar ao topo, para você ser um líder de sucesso, é passando por cima dos outros. Quando você precisa passar por cima dos outros, falar mal dos outros, pisar nos outros para conseguir chegar em algum lugar, você não está sendo um líder de sucesso. Agora, quando você cresce e leva outros a crescerem junto com você, quando você é generoso nas suas ações, quando você é um líder verdadeiramente bondoso e generoso, eu quero dizer para você que você está aí no caminho certo, tá? Você vai estar em mais evidência e ainda vai ser amado pelos seus liderados. Jesus era amado pelas pessoas, pelos seus discípulos, pelas pessoas que ele liderava, porque ele tratava a todos com bondade. Pergunte às pessoas a quem Jesus curou, a quem Jesus levantou da cama, por exemplo, que estavam paralíticos, aqueles que já estavam mortos, como a menina que Jesus levantou, como Lázaro que saiu da tumba. Veja se essas pessoas tinham qual sentimento para Jesus? Sentimento de gratidão pela generosidade com que Jesus tinha tratado a todas elas. O líder bom é o líder generoso. Seja você também, então, um líder generoso. Vamos adiante? Bom, o que o líder tem a oferecer? Veja,
Generosidade, meus queridos, não é apenas dinheiro, não é apenas ajudar a pessoa com uma certa importância de dinheiro. O bom líder pode oferecer o seu tempo, a sua atenção, ele pode estar disposto a ouvir, a sua experiência. Todos esses atos são atos de generosidade. Quando o bom líder oferece tempo, ele gasta tempo com alguém, ele está sendo generoso. Imagine aquela pessoa que ninguém dá atenção para ela. Por exemplo, uma pessoa de idade que, pelas circunstâncias da vida, está longe dos seus filhos, que já casaram, já ficou viúva porque o seu esposo já faleceu e não tem ninguém. Que tal fazer uma visita para essa pessoa, gastar um tempo com essa pessoa? Que tal conversar, oferecer um pouco da sua atenção, do seu tempo a uma pessoa como essa? Você vai ver que não tem dinheiro que pague essa atitude. Você vai ver que essa pessoa vai ficar a você muito agradecida e vai enxergar em você um líder de sucesso, um líder de verdade. Esteja disposto a ouvir. Existem pessoas que precisam desabafar, precisam contar os seus problemas para alguém. E quando você está disposto a ouvir alguém, você também está sendo generoso. E aí também é um excelente momento para você usar da sua experiência. Você que já passou por diversas situações, você que já passou por diversos problemas talvez, pode compartilhar a sua experiência com outras pessoas. E aí então, você está sendo um líder generoso, você está agindo de generosidade. Então veja, generosidade não é só dinheiro, é também tempo, atenção, estar disposto a ouvir, compartilhar a experiência. Você vai ver que todos esses gestos são gestos de generosidade, são gestos de amor. Vamos adiante? Veja, o princípio da doação. Eu quero ler para vocês Mateus e o livro de Atos. Primeiro texto de Mateus, capítulo 10, verso 8. De graça recebestes, de graça dais. É muito gostoso quando Deus nos abençoa, não é? E quando é a nossa vez de ajudar outras pessoas? Vou contar algo que aconteceu comigo semana passada. Semana passada eu recebi uma grande bênção de Deus. Algo inesperado, um milagre aconteceu na minha vida. E foi uma resposta a uma oração que eu tive com Deus. Eu orei, Deus vendo a situação, Deus atendeu ao meu pedido. Na mesma semana, uma entidade me ligou pedindo uma importância, se eu podia ajudar. Veja, não seria interessante eu também ajudar essa entidade? Pois é. Dizem que a gente não deve falar aquilo que uma mão diz, a outra não deve saber, né? Mas só para exemplificar, eu também atendi essa entidade. Agora, eu poderia ter dito não à entidade, né? Assim como aquele homem que foi perdoado da sua dívida, o servo que foi perdoado da sua dívida não quis perdoar o seu conservo. Às vezes nós agimos assim. Nós recebemos as bênçãos de Deus, pela graça de Cristo nós recebemos as suas bênçãos, e quando é a nossa vez de ajudar alguém, a gente diz que não pode, a gente diz que não dá, que naquele momento não temos condição, e na verdade teríamos, queridos. Na verdade, poderíamos estar ajudando alguém. Por que então não praticar o que diz Mateus 10, verso 8? De graça recebestes, de graça dai. Da mesma maneira que Deus nos abençoa, nós também podemos ajudar as outras pessoas. Da mesma maneira que Deus nos ama, nós também podemos amar ao nosso próximo. E também quero ler Atos, capítulo 20, verso 35. E olha só, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Veja que é muito melhor você estar numa condição de ser um doador de uma pessoa que está passando necessidade. É muito melhor você ser a pessoa que ajuda do que a pessoa a quem precisa ser ajudada. O bom líder, ele é um ajudador. Esteja na condição de ajudar as outras pessoas. É lógico que em certas situações da vida, às vezes temos a necessidade de ser ajudados também. Mas, se você tem condições de ajudar, se você tem a oportunidade de estar ajudando outras pessoas, pratique essa oportunidade, então, ajude a todas as pessoas. Vamos adiante? Quero ler João, capítulo 10 e o verso 11 para vocês. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E veja o que faz o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Tem você como líder se preocupado com a vida das suas ovelhas? Tem você como líder se preocupado com a vida dos seus liderados? Você tem feito aquilo que é, vamos dizer assim, o seu máximo por todas elas? Você tem dado a vida por elas? O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas, queridos. E sabe,
defenda as pessoas que você lidera. Ame as pessoas que você lidera. Cuide dos interesses, defenda, ajude, procure proporcionar uma estabilidade espiritual para essas pessoas. Visite essas pessoas. Como você pode ser um líder se você não visita as pessoas, você não está compartilhando o amor que Deus dá a você com essas pessoas? Sabe, chegue perto, converse. Às vezes, mesmo na igreja, mesmo na comunidade, procure essas pessoas para conversar. De repente marque uma visita na casa dessas pessoas, esteja próximo, ore por essas pessoas, mencione essas pessoas que você está orando por elas, para que elas se sintam confortáveis e entendam que tem alguém orando por elas. Seja um instrumento de Deus e cuide das ovelhas que você lidera, tá legal? Jesus fazia assim, e nós somos imitadores de Cristo, então devemos fazer assim também. Vamos adiante? Veja, o líder de espírito generoso sente alegria tanto em dar quanto partilhar. As bênçãos que ele recebe, ele tem alegria em compartilhar com os outros. Você não fica feliz em compartilhar as bênçãos de Deus com outras pessoas? Pois é, deveria ficar feliz. Porque o verdadeiro líder cristão, quando recebe as bênçãos de Deus, ele tem alegria em compartilhar essas bênçãos com outras pessoas. Eu acredito que Deus já deve ter te abençoado muito. Deus já deve ter tirado você de situações difíceis. Deus deve ter cuidado muito da sua vida. Hoje, talvez, Deus deve já ter feito coisas maravilhosas na tua vida. Por que então não mostrar esse Deus maravilhoso a outras pessoas? Por que então não compartilhar com outras pessoas as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Deus espera isso de você, que da mesma maneira que Ele te ama, você também ame o teu próximo. Tá legal? Vamos adiante? Nós vamos falar agora um pouquinho de sinceridade. Nós falamos de bondade até agora, e você entendeu que bondade, generosidade é algo que deve ser presente na sua vida. Você que é um líder, você deve ser alguém generoso, mas também deve ser alguém sincero. Além de generoso, além de praticar a generosidade, dar o bem sem dizer a quem e sem esperar nada em troca, você também deve ser alguém verdadeiro nas suas palavras. Seria muito estranho ter um líder fingido, um líder que fala mentiras, o líder que diz ser uma coisa, mas na verdade é outra. Então o líder também é alguém que deve ser sincero. Tem sido você um líder sincero? Ou, infelizmente, você tem enganado as pessoas que estão ao seu redor, vendendo uma coisa e vivendo outra? Vamos ler o texto de João, capítulo 18, vamos ler de 37 a 38. Veja. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Jesus, em suas palavras, só dizia a verdade. Na verdade, queridos, Jesus era a própria verdade. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então entenda, nas atitudes de Jesus, ele não precisou mentir para levar o evangelho a todas as pessoas. Em nenhuma situação ele precisou usar da mentira para promover o evangelho a todas as pessoas. Em todas as situações, em tudo que Jesus falava, Jesus sempre disse a verdade. Então, meu querido líder, não há razão, não há motivo para que você use da mentira para falar com os seus liderados. Não existe mentirinha santa, não existe mentirinha boa, mentirinha branca, como alguns dizem. Mentira é mentira. Então nós, como cristãos, e se somos líderes cristãos, em nenhuma hipótese devemos falar a mentira. Sempre devemos falar a verdade. Vamos adiante? Veja o que eu acabei de dizer a vocês, verso de João, capítulo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora, eu quero, durante os textos que eu falar com vocês, mostrar a vocês que nós temos uma maneira de dizer a verdade. Sabe, dizer tudo que vem à mente só porque é verdade, também às vezes nós temos que saber dizer.
para não magoar as pessoas. Nós temos que ter tato ao falar com as pessoas. Temos que ter amor ao lidar com todas as pessoas com quem convivemos. Não podemos dizer a verdade de qualquer jeito. Temos que dizer a verdade, sim, mas devemos dizer a verdade com amor. Devemos saber falar a verdade, e toda a verdade que dissermos deve ser bendita, deve ser dita com amor. Tá legal? Vamos adiante? Mas o que é verdade, né? Você está falando de verdade. Vamos ver, de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia nos diz sobre verdade. Existem algumas coisas na Bíblia que são verdade, tá? Inclusive a própria Bíblia. Mas vamos ver, de acordo com os textos, o que a Bíblia afirma ser verdade. Por exemplo, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então veja, a palavra de Deus é verdade. Você deve levar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque o que aqui está escrito é verdadeiro, é justo, é a vontade de Deus para todas as pessoas. Entenda então que esse livro é o livro que traz a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, de acordo com João 17:17. Agora veja João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus aí dizendo quem que também é a verdade? Veja, Jesus é o caminho e a verdade. Jesus também é a verdade. Então veja, nós vimos a Bíblia é verdade, Jesus também é verdade. Agora veja o verso Salmo 119, verso 151. Tu, porém, Senhor, está perto e todos os seus mandamentos são verdadeiros. Os mandamentos de Deus também é uma expressão de Deus que também são verdadeiros, queridos. Sim, os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus também são verdade. Salmo 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Veja, Deus Pai também é verdade. Então veja, até agora nós já vimos, a Bíblia é verdade, Jesus é verdade, mandamentos de Deus são verdadeiros, é também a expressão da verdade, Deus Pai é verdade. Olha só o verso de João, capítulo 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo também é verdade, queridos. Então veja que você encontra na palavra de Deus muitas verdades. Pai, Filho, Espírito, a própria lei de Deus, a própria Bíblia em si, o que nós temos na nossa mão é verdade. E tem você levado essa verdade aos seus liderados? Ou tem você inventado aos seus liderados uma outra religião que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Veja, o que você deve levar aos seus liderados, nada mais, nada menos do que a verdade. É a verdade que você deve levar às pessoas a quem você lidera, tá bem? Tá bem claro isso? O que é a verdade? Vamos adiante. Veja Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que você deve pensar. Os seus pensamentos devem ter todas as características, queridos. Mas como nós estamos falando de sinceridade, veja o primeiro ponto, tudo que é verdadeiro. Em hipótese alguma, você deve pensar em mentiras para conduzir os seus liderados. Em hipótese alguma, você deve usar da mentira na sua vida e na sua liderança. Tudo o que é verdadeiro é que deve estar os teus pensamentos. Sempre, sempre as tuas atitudes sejam baseadas em sinceridade, sejam baseadas na verdade. Está entendido? Ficou bem claro isso? Em hipótese alguma, use a mentira. Sempre os seus pensamentos e as suas ações sejam dirigidas pela verdade. Vamos adiante? Falando a verdade. Provérbios 12, 17. O que diz a verdade manifesta o que, de acordo com o texto? Manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Então, se você quer manifestar a justiça de Deus, se você quer ser alguém correto, diga a verdade. Para que dizer mentiras? Para que enganar as pessoas? Para que fazer uma coisa
que vai contra a vontade de Deus. Querido, você é um líder cristão. Ou você vive na verdade, ou a tua liderança é uma mentira. Ou você pratica a verdade, ou a sua liderança nada mais, nada menos do que uma liderança mentirosa. Você está se enganando. O maior enganado de toda essa situação é você mesmo. Então pratique a verdade, viva a verdade. Dirija os seus liderados com verdade. Tá bem? Vamos adiante? Mais um texto, Efésios, capítulo 4 e o verso 15. E a palavra de Deus nos diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Percebeu a combinação das duas palavras aqui? Verdade em amor. Toda vez que você for falar a verdade, levar a verdade a todas as pessoas, como eu já disse no começo da aula, você deve fazer isso com amor. Sabe, Jesus tratava a todos com amor. E o teu trato com todas as pessoas também deve ser um trato de amor, queridos. Você tem diversas maneiras de dizer a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas talvez você entenda. Imagine que morreu alguém e você tem que dar a notícia, né? Como que você vai dar essa notícia? Você vai ligar para a pessoa e falar assim: ó, teu pai morreu, tchau. E desliga o telefone? Não, você vai tentar, de alguma maneira, dizer a notícia para que a pessoa se sinta confortada ao receber a notícia, né? E certa vez, é até uma brincadeira, né? Uma pessoa disse que queria dar a notícia de morte para alguém, e instruído por uma outra pessoa, disse assim: olha, diga de uma maneira alegre, que a pessoa não sofra, use de uma maneira que a pessoa sofra menos. E a pessoa ligou então para dar a notícia, e quando lá a parente do falecido ia receber a notícia, a pessoa então no telefone faz assim: ô lele, ô lala, o seu tio morreu, amanhã vai enterrar. Veja, não é a melhor maneira também de se dar a notícia, né? Nós temos que dizer a verdade, sim, queridos. Mas temos que dizer a verdade de uma maneira amorosa. Uma maneira com que você deixe a pessoa numa situação confortável. Imagine uma pessoa também no meio de outras pessoas. E você faz uma acusação grave, verdadeira, mas grave no meio de outras pessoas. Você vai estar constrangendo a pessoa. Você vai estar, em certo modo, afastando a pessoa dos caminhos de Deus, porque a pessoa vai sentir tanta vergonha que vai procurar se esconder do mundo e até de Deus. Então saiba dizer a verdade, use bem as palavras ao dizer a verdade, use as palavras com amor, tá legal? Vamos adiante? Outra coisa importante, você não deve manipular a verdade. Às vezes nós falamos tudo direitinho, falamos a verdade, mas nós temos aí então uma certa manipulação ao dizer a verdade. Por exemplo, eu estou louvando a Deus, né? Estou cantando que é uma beleza, minha voz está saindo direitinho, mas a minha cabeça está lá no churrasco, não está em Deus, né? Estou cantando bonitinho, minha voz está maravilhosa, a igreja está cantando junto comigo, mas os meus pensamentos estão longe. Veja, está cantando? Tá. É verdadeira a tua música? Sim, é uma letra bonita, mas os teus pensamentos têm que estar em acordo com o teu louvor. Tem situações que você precisa falar, e às vezes você escolhe ficar calado, né? Não vou me comprometer. Numa reunião, por exemplo, onde se decide assuntos da igreja, e você tem uma opinião sobre o assunto, a tua opinião é uma opinião verdadeira e importante, e às vezes, para não comprometer a situação, você prefere ficar calado. É errado, tá? Você deve sim expressar a verdade, e em situações importantes, você não deve ficar em cima do muro. Fazer promessas sem intenção de cumprir. Tem pessoas que são bons prometedores, né? Prometem tudo, e na hora que prometem até parece que vão fazer. Mas acabam só prometendo. Igual aquele filho, né, que disse que ia trabalhar na vinha do pai e não foi. E aí o outro filho que não prometeu, que disse que não ia, foi, né? E aí depois o pai pergunta qual fez a vontade do pai. Aquele que disse que não ia, mas foi. Aquele que disse que ia e não foi, não fez a vontade do pai. Assim é com Deus, queridos. Às vezes nós prometemos muito,
mas fazemos pouco ou não fazemos nada. Então, se você fizer uma promessa, cumpra aquilo que você prometeu. Quando a gente também diz coisas do tipo, vou orar por você, você precisa me visitar, né? E às vezes você não cumpre, ou não se agrada em fazer aquilo, né? Você fala para a pessoa, vai lá em casa me visitar, mas no fundo você não quer que a pessoa vá. Você pede, mas no teu coração você, puxa, tomara que eu falei por educação, mas eu não quero que ela vá em casa. Ou, né, você fala, vou orar por você, irmão, para fazer uma média ali com a pessoa, mas no fundo você não ora nada. Então, não manipule a verdade, tá? Seja para você sim, sim e não, não. Tá? Fale a verdade. Nada mais que a verdade, não fique manipulando a verdade. Vamos adiante? Veja mais um texto, né? João 8,34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, Jesus, ele abriu o jogo, ele dizia exatamente a verdade. É a mesma coisa quando eu apresento esses textos para vocês, meus queridos. A minha intenção aqui não é passar a mão na sua cabeça e concordar com erro se você estiver errando. A minha intenção aqui é apresentar a verdade para vocês. Então veja, olha as palavras de Jesus, direto e objetivo. Todo aquele que vive pecando é o quê? É escravo do pecado. Agora, vamos imaginar que Jesus quisesse ser político. Não, não é bem assim. Todo aquele que vive pecando, né? A gente faz de conta que não está vendo, faz de conta que deixa para lá um pecadinho pequeno. Jesus poderia ter agido assim, mas se Jesus tivesse agido assim, ele não teria sido verdadeiro. Então, veja, digo-lhes a verdade. Se você vive pecando, se você vive falando mentiras por aí, você é escravo das mentiras, é escravo do pecado. Então abandone a mentira e seja sincero, diga a verdade. Vamos adiante? Uma coisa importante que eu quero falar com vocês é com relação ao juramento. Às vezes você faz algum voto com Deus, né? Por exemplo, existem algumas denominações que fazem voto de celibato. Algumas outras fazem voto de pobreza. E não sei, existem vários tipos de voto que as pessoas fazem com Deus. Primeira coisa que eu queria deixar claro a você é que Deus não lhe pede nenhum tipo de voto, nenhum tipo de juramento. Você faz se você quiser. Agora, mais importante do que fazer, se você quiser fazer esse voto com Deus, é permanecer fiel àquilo que você prometeu. Porque com Deus não se brinca, meus queridos. Se você prometeu alguma coisa, se você fez algum juramento a Deus e disse que ia cumprir, a melhor atitude que você tem que fazer é cumprir. Tá? Quero lhe deixar claro que não é isso que Deus espera. Deus não lhe pede que você faça juramentos. Mas vamos imaginar que no seu coração você sentiu o desejo de fazer. Quero ler esse texto de Números, capítulo 30, verso 2 para vocês. Olha só. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, olha só, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Por exemplo, vocês estão vendo essa aliança no meu dedo? Um dia eu me casei com a minha esposa. Esse ano nós vamos completar 12 anos de casado. Eu, quando me casei com a minha esposa, eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz um voto com Deus. Eu prometi, naquele momento, no altar, perante Deus, que eu ia ser fiel à minha esposa por todos os dias da minha vida. E que eu só teria minha esposa e somente a morte iria separar eu da minha esposa. Queridos, esse foi o meu compromisso com Deus. Eu não posso agora, por vontade própria, quebrar esse compromisso. De repente falar assim, não, eu não quero mais estar casado com a minha esposa. Eu decidi que eu não vou mais estar casado com a minha esposa. Eu quero agora arrumar outra mulher. Queridos, existem pessoas que fazem isso, mas estão quebrando uma aliança feita com Deus. Um voto feito com Deus. O casamento é algo que só Deus pode separar. Nenhum homem deve separar. Isso é algo muito sério. E quando você faz então votos com Deus, veja, o texto diz, não poderá quebrar com a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então, se você não quer casar, não case. Mas se você casar, permaneça casado, porque é algo que você faz para a vida inteira.
E quando você fizer um voto com Deus, quando você tomar um juramento com Deus, entenda que você não pode quebrar. Você fez e está feito. Deus não lhe pede para você fazer. Deus não lhe obriga que você faça. Mas se fizer, cumpra aquilo que você prometeu, cumpra aquilo que você fez. Por exemplo, você decidiu ofertar a Deus uma importância em dinheiro. Cumpra aquilo que você prometeu. Agora, você dizer que vai dar e depois não dá, você está quebrando um voto com Deus. Então é melhor que você não tivesse dito nada. É melhor que você não tivesse prometido. Deu para entender? A questão do juramento não é algo obrigatório. Você não precisa jurar, né? E você vai ver até um texto que recomenda até que você não jure. Mas se fizer, se você achar interessante que faça o juramento, aí vem a outra parte que é mais importante, que você cumpra o juramento. Está entendido? Vamos adiante? Olha esse texto de Mateus 5, de 34 a 37. Você vai entender o que eu disse. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então veja, queridos, a recomendação, Deus sabe que nós somos humanos e falhos. A recomendação é, não faça juramentos, porque pode acontecer de você não poder cumprir. Pode acontecer de você não conseguir cumprir aquilo que você prometeu. Então diga sim e não. Vou fazer, fazendo, né? E digo não quando não puder fazer. Agora, fazer promessas vazias, né? Nós vivemos num país que às vezes estamos cansados de muitas promessas. É só você ligar os telejornais e você vai ver muita gente prometendo. Principalmente em época de campanha política, né? Você entende o que eu estou dizendo. Mas são promessas que depois, em certo tempo de mandato, você não vê o cumprimento dessas promessas. Se a gente não gosta e se a gente critica essas ações, por que também que eu vou fazer igual? Por que eu vou prometer e não vou cumprir? Então é melhor que você não prometa. É melhor que você já cumpra cumprindo. Quando você tiver que fazer alguma coisa, faça. Diga sim e já comece a fazer. Não fique só na promessa. Tá legal? Se alguém fizer uma proposta para você, ele perguntar alguma coisa, fala assim, olha, você pode me ajudar nisso? Você não precisa prometer. Você fala, olha, eu acho que eu posso, e ajude. Se você não puder, fala, não, eu não posso. Agora, olha, eu prometo que quando eu puder, eu vou fazer. Aí é mais complicado. Aí, de repente, você não vai poder, e aí a pessoa vai ter, vamos dizer assim, essa cobrança com você, né? E aí vai falar assim, puxa, ele prometeu. Eu lembro quando eu era criança, quando meu pai faleceu, e um dos meus parentes chegou até mim e falou assim, olha, eu prometo que tudo que teu pai te dava, eu vou dar também. E tudo que eu der para os meus filhos, eu vou dar também para você. E isso ficou na minha cabeça de criança. E passado alguns anos, ele comprou algumas bicicletas para os filhos dele. E eu falei, puxa, vou ganhar também uma bicicleta. Mas só que ele não teve condições de comprar uma bicicleta também para mim. E aquilo, para um coração de criança, né, me deixou um pouco chateado. Eu falei, puxa, ele prometeu. Olhe para os seus filhos, prometa alguma coisa para os seus filhos. E veja o coraçãozinho de decepção quando você não cumpre aquilo que você prometeu. As crianças, nesse ponto, elas são muito verdadeiras, elas acreditam muito na palavra dos pais. Então, se você prometeu brincar com seu filho domingo na piscina, brinque, porque teu filho, ele acredita na sua verdade, ele acredita que você vai cumprir. Quando você prometeu levar seu filho ao zoológico, ao parque, cumpra a promessa, porque é muito decepcionante para uma criança ver o seu pai prometendo e não cumprindo. Também é assim que você deve tratar as pessoas que você lidera. Se você prometer, obrigação, cumprir aquilo que você prometeu. Agora, não tendo condições, se você acha que está difícil, melhor não prometa.
Faça se for possível e diga não também, porque não também é resposta quando não for possível. Tá legal? Vamos adiante? Jesus, queridos, e a verdade. Como Jesus lidava com a verdade, como Jesus trabalhava com a verdade. Veja só o texto de João, capítulo 18, 20 a 21. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto, ou seja, não escondi nada, disse tudo o que tinha que dizer. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que eu lhe ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhe tenho dito. Quando você diz a verdade, os seus liderados também vão dizer a verdade às outras pessoas. Agora, se você ensina a mentira, o que os seus liderados vão ensinar? A mentira. Eles vão ensinar aquilo que aprenderam de você. De Jesus nós aprendemos a verdade, porque Jesus, como vimos, é a própria verdade. E é isso que nós devemos transmitir às outras pessoas. Transmitir a verdade, porque os discípulos que estamos formando, as pessoas que nós lideramos também vão transmitir a verdade. Tá legal? Vamos adiante? O verdadeiro líder diz a verdade em amor, queridos. Você é um líder verdadeiro? Você é um líder sincero? Então, nada mais, nada menos eu posso esperar de você, a não ser a verdade. E é o que Deus também espera de você, que você diga a verdade. Mas lembre, dizer a verdade em amor. Jesus sempre disse a verdade com amor, pois Ele é amor e também é verdade. Tá legal? Vamos adiante? Bom, com isso nós encerramos, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco aí sobre generosidade, sobre sinceridade. E espero, que se você tiver dúvidas, você também seja sincero, mandando um e-mail para a gente aí em alunoead@fatec.com.br, lembrando que Fatec tem 2 Cs, e deixa aos cuidados do professor João Brás, tá legal? Estarei à disposição para responder. Espero que você tenha uma boa semana e que você conclua com êxito os seus estudos. Uma boa noite para você.